O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo, o 8º do tempo comum, já nos preparando para iniciarmos bem na quarta-feira próxima, quarta-feira de cinzas, um caminho em preparação para a Páscoa de 40 dias. Portanto, para celebrarmos bem a Quaresma, a liturgia de hoje nos questiona: que tipo de árvore sou eu? Que tipo de frutos estou produzindo? Como é o meu coração? O que eu tenho em meu interior, no meu coração? E a liturgia está ensinando que nós falamos daquilo que nós temos no coração. Portanto, se temos coisas boas em nosso coração, nós vamos comunicar coisas boas. Mas se guardamos em nosso coração coisas más, más intenções, nós vamos também comunicar isso. Assim como a árvore, ela vai produzir o fruto de acordo com aquilo que ela é. Para que as crianças possam entender bem o Evangelho, basta olhar ali na frente, no altar. De uma goiabeira só pode nascer goiaba. De uma goiabeira não vai nascer manga, de uma goiabeira não vai nascer uva, de uma goiabeira não vai nascer limão. É isso que Jesus está nos ensinando no Evangelho. A árvore boa vai produzir frutos bons. Mas se nós somos árvores más, vamos produzir frutos maus. Esforcemo-nos para sermos boas árvores, frutíferas. Vejamos então o que diz o Evangelho, só para
contextualizar o Evangelho de hoje. Ele é continuidade do Evangelho de Lucas que nós estamos meditando nesses últimos domingos. Há 15 dias atrás, Lucas, no início do Sermão da Planície, ele nos diz que, e nós meditamos, felizes são os pobres, felizes são os que agora choram, felizes são os que são perseguidos, e elenca toda uma gama de bem-aventuranças, mostrando que este é o caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Nós, humanamente, achamos difícil de compreensão, mas Jesus explica que a felicidade está em não prender o coração a nada que nos desvia de realizar em nossa vida a vontade de Deus. E às vezes quem é rico demais, ele esquece de voltar o seu coração para fazer a vontade de Deus. Às vezes quem está alegre demais, com muitos prazeres, esquece também de voltar o seu coração para Deus. É isso que Jesus está ensinando. Nós devemos ter sempre o coração atento, pronto para realizar a vontade de Deus em nossa vida, que é isso que vai nos dar felicidade. No domingo passado, Jesus continuou o discurso da planície e mostrou para nós que quem quiser segui-lo deve ser capaz de algo a mais. Não basta amar as pessoas que nos amam. É preciso saber amar todas as pessoas que nos amam, mas as outras também. Aquelas que não nos amam, devemos amar até os nossos inimigos, aqueles e aquelas que nos perseguem, aqueles e aquelas que falam mal de nós. Então, nós vimos que é muito difícil, é uma tarefa humanamente quase impossível para nós. E Jesus ainda ensinava, nós devemos rezar pelas pessoas que não gostam de nós, que nos caluniam, e devemos perdoar todas as pessoas, porque ele ainda dizia, se nós amarmos aqueles e aquelas que nos amam, que mérito teremos? Também os pecadores fazem assim. Então Jesus ensina que quem o segue deve ser capaz de amar a todas as pessoas, até os inimigos, e rezar por eles, e pedir perdão por eles, e procurar estar em paz com todos. Hoje, continuando esse discurso da planície, Jesus nos ensina, através de parábolas, como que nós devemos ser, primeiramente, árvores boas. Porque ele diz, da árvore boa só vai sair frutos bons. Como da goiabeira sai goiaba para quem gosta de goiaba, da árvore boa vai nascer sempre, vai surgir sempre coisas boas. Portanto, ele nos exorta a procurarmos ser sempre árvores boas, frutíferas, para produzir frutos saborosos para o bem de todas as pessoas. Depois, ele ensina também, pode um cego guiar outro cego? O que ele quer que nós reflitamos é que, no fundo, se nós formos sinceros conosco mesmos, nós todos somos cegos. Nós todos devemos caminhar na luz que é o Cristo Jesus. E só com os olhos fixos na luz que é o Cristo Jesus, nós poderemos guiar também outras pessoas para o caminho do bem. É inútil nós pensarmos que nós somos bons por nós mesmos, que nós podemos guiar todas as pessoas para o caminho do bem. Só podemos realizar isso
se nós estivermos dispostos a caminhar na luz de Deus. Pois o próprio Jesus nos diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Portanto, para fugir das trevas, do pecado, do erro, nós devemos caminhar na luz que é o Cristo Jesus. Assim, também nós, apesar das nossas fragilidades, dos nossos pecados, poderemos em Cristo, por Cristo e com Ele, levar as pessoas à luz. Ensina-nos ainda Jesus neste Evangelho. Porque às vezes nós temos a tentação de querer ver o cisco que tem no olho do nosso irmão e da nossa irmã, e temos uma dificuldade imensa de ver a trave que tem em nossos olhos. Então Jesus nos exorta: é preciso que primeiramente olhemos para nós mesmos, é preciso que primeiramente vejamos os erros que temos, os pecados que temos, as coisas que nós devemos mudar para sermos melhores, para correspondermos ao seu amor, e nada de julgar os outros, e nada de condenar os outros, porque o julgamento já nos ensinava Jesus no início do Sermão da Planície. O julgamento é só Deus quem pode fazê-lo. E Deus nos julga na sua infinita misericórdia. Então, antes de olharmos os erros, os pecados, as falhas dos outros, vejamos os nossos próprios erros, pecados e fragilidades e peçamos perdão a Deus. Veja que o Evangelho é rico de ensinamentos. E a primeira leitura do livro do Eclesiástico, esse livro sapiencial, nada fez senão nos mostrar como que um aperitivo do que o Evangelho está nos ensinando. Também a primeira leitura está mostrando para nós que o nosso coração, ele revela aquilo que nós somos quando nós falamos. Então, nos ensina este livro sapiencial que nós devemos ter muito cuidado, e também o Evangelho está nos falando disso, com aquilo que nós falamos. Porque aquilo que nós falamos revela como está o nosso coração. Se nós guardamos coisas más em nosso coração, nós vamos falar de coisas más. Mas se nós guardamos em nosso coração o bem, a paz, o amor de Deus, nós vamos, ao nos comunicarmos com as pessoas, vamos falar deste amor, vamos falar das coisas boas. Então diz esse livro sapiencial do Eclesiástico que nós somos conhecidos por aquilo que nós falamos. Então muito cuidado com o que se fala, e mais cuidado ainda com aquilo que nós guardamos em nosso interior, em nosso coração. E o livro sapiencial estava nos preparando para entender o que é aquilo que Jesus depois iria falar no Evangelho. Ele fala também da árvore, que a árvore boa produz frutos bons, mostrando-nos que nós devemos cultivar bem o nosso interior, o nosso coração, para que sejamos árvores boas e produzamos os frutos que Deus espera de nós. E na segunda leitura, Paulo continua o seu ensinamento à comunidade de Corinto e mostra Paulo, mais uma vez, que Jesus ressuscitou e com a sua ressurreição ele venceu o pecado e a morte. Portanto, agora,
A morte não tem mais a última palavra. Para nós que seguimos Jesus e acreditamos nele, ele venceu a morte. A vida saiu vitoriosa. E quem segue a Jesus e nele acredita, vai vencer o pecado, vai vencer a própria morte. Porque Cristo ressuscitou e nós também, pela graça de Deus, ressuscitaremos. É isso que Paulo nos ensina, e por isso ele termina exortando-nos a permanecer firmes no seguimento de Jesus, procurando produzir frutos bons, cultivando o nosso coração com coisas boas, com a palavra de Deus, deixando ela penetrar em nosso coração, guardando com carinho a sua palavra em nosso íntimo, em nosso interior, a fim de que possamos sempre comunicar, através de nossas palavras, coisas boas, os ensinamentos que vêm de nosso Deus e Senhor. Rezemos para que nesta Eucaristia aprendamos todos a ser uma árvore boa, a produzir frutos de bem. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,